A história impressionante de Genghis Khan é uma saga de conquista e poder que ecoa pelos séculos. Nascido com o nome de Temujin, em 1162, nas áridas estepes da Mongólia, ele cresceu em um mundo brutal, onde tribos nômades guerreavam incessantemente por recursos escassos. No entanto, desde tenra idade, Genghis Khan demonstrou uma determinação feroz que o diferenciava. Após a traição de sua própria tribo, ele foi deixado para morrer no deserto, mas sobreviveu e jurou vingança. Genghis Khan, então, começou a construir um império que estendia-se desde o mar da China Oriental até o mar Cáspio. Ele unificou as tribos mongóis e as liderou com uma visão ambiciosa de conquista. Com astúcia militar e uma disciplina implacável, ele derrotou inúmeras cidades e impérios, muitas vezes superando forças inimigas numericamente superiores. No entanto, Genghis Khan não era apenas um guerreiro temível, ele também era um governante visionário. Ele implementou reformas administrativas que promoviam a meritocracia e a igualdade perante a lei, muito antes de seu tempo. Sob seu domínio, a Pax Mongolica trouxe paz e prosperidade às terras que conquistou, facilitando o comércio e o intercâmbio cultural. O legado de Genghis Khan é monumental. Seu império estendeu-se por 24 milhões de quilômetros quadrados, tornando-o o maior império contíguo da história. Mas, ainda mais impressionante, é o impacto genético que ele deixou na população mundial. De acordo com estudos genéticos, aproximadamente 1 em cada 200 homens em todo o mundo é descendente direto de Genghis Khan, um testemunho do alcance de sua influência e da amplitude de suas conquistas. Genghis Khan é uma figura histórica que personifica a força indomável do espírito humano, a capacidade de superar adversidades aparentemente insuperáveis e deixar um legado duradouro que continua a nos surpreender e inspirar até os dias de hoje. Sua história é uma recordação vívida da incrível tenacidade e ambição que moldaram o curso da história. À medida que o império de Genghis Khan se expandia, sua lenda crescia, espalhando-se como uma tempestade feroz pelas terras conquistadas. Mas, ao mesmo tempo em que era temido, Genghis Khan também era admirado por muitos. Sua visão de unificação das tribos mongóis e a promoção de uma sociedade baseada no mérito atraíam aliados poderosos. Um desses aliados foi Subutai, um brilhante estrategista militar que se tornaria uma das mentes táticas mais respeitadas da história. Sob a liderança conjunta de Genghis Khan e Subutai, o império continuou a crescer, com campanhas audaciosas na China, na Pérsia e na Europa Oriental. No entanto, à medida que Genghis Khan envelhecia, ele começou a considerar o legado que deixaria para trás. Ele instruiu seus filhos e generais a continuarem sua missão de unificação e expansão. Quando Genghis Khan faleceu em 1227, seu império estava no auge de seu poder, mas ainda estava longe de seu auge territorial final. Seus sucessores seguiram seu desejo, expandindo o império ainda mais, até que ele se tornasse um dos maiores que o mundo já viu. No entanto, à medida que o tempo passava, o Império Mongol enfrentaria desafios e divisões internas que eventualmente levariam à sua fragmentação. Mesmo assim, a influência duradoura de Genghis Khan e a herança da Pax Mongolica deixaram uma marca indelével na história. Hoje, as estepes da Mongólia reverberam com a memória de Genghis Khan, um homem cuja determinação implacável e visão audaciosa moldaram o mundo e continuam a inspirar aqueles que ouvem sua história. Assim, o legado de Genghis Khan transcende seu tempo, permanecendo como um testemunho extraordinário do poder da ambição, da estratégia e da resiliência humana na busca de conquistas impressionantes. Mesmo após a fragmentação do Império Mongol, as influências culturais e políticas que Genghis Khan introduziu persistiram em muitas das regiões conquistadas. Os descendentes de Genghis continuaram a governar seus próprios domínios, cada um deixando sua marca na história regional. Os ilkhanatos na Pérsia adotaram o Islã como religião oficial e estabeleceram uma dinastia que deixou uma profunda influência na cultura persa, contribuindo para o renascimento da poesia e da literatura na região. Na Rússia, a influência mongol é conhecida como o período mongol, durante o qual os mongóis governaram partes significativas do território russo. Embora tenha sido uma época de tributação e controle estrangeiro, também foi um período de troca cultural que influenciou a língua, a arquitetura e a administração russas. Os descendentes de Genghis Khan continuaram a governar a Mongólia por várias gerações, estabelecendo a dinastia Yuan na China e deixando uma marca na história chinesa. Em última análise, a história de Genghis Khan é um testemunho da complexidade da experiência humana. Ele foi tanto um conquistador impiedoso quanto um líder visionário. Seu legado, em toda a sua diversidade, é um lembrete da capacidade da humanidade de moldar seu próprio destino, tanto para o bem quanto para o mal. Hoje, Genghis Khan é lembrado como um ícone da história mundial, uma figura cujo impacto ressoa através dos séculos.
Sua saga é uma narrativa inesquecível de conquista, poder e influência, uma história que nos lembra que o curso da história é muitas vezes moldado por indivíduos extraordinários que desafiam os limites do possível. O legado de Gengis Khan não se limitou apenas à história política e militar. Sua influência se estendeu também ao campo das ideias e da cultura. Sob seu governo, houve um florescimento do intercâmbio cultural, à medida que o comércio e as viagens se expandiam nas rotas comerciais da Rota da Seda. Isso permitiu a disseminação de conhecimento, arte, religiões e filosofias entre diferentes partes do mundo. Os feitos de Gengis Khan continuaram a inspirar gerações posteriores de líderes militares e estrategistas. Sua abordagem ousada e adaptável à guerra influenciou táticas militares em várias partes do mundo. Além disso, o império que ele construiu, embora fragmentado com o tempo, deixou um legado duradouro na administração e na governança. Muitos dos princípios de administração que ele introduziu, como a meritocracia, influenciaram sistemas políticos posteriores em várias regiões. A figura de Gengis Khan também inspirou inúmeras obras literárias, filmes e representações artísticas que buscam capturar sua grandeza e complexidade como líder e personagem histórico. Sua história é uma fonte inesgotável de fascinação e exploração para estudiosos, escritores e artistas de todas as áreas. Em resumo, a história de Gengis Khan é uma tapeçaria rica e multifacetada que transcende as fronteiras do tempo e da geografia. Ela é um testemunho da capacidade da humanidade de alcançar grandes feitos, enfrentar desafios monumentais e moldar o curso da história. Gengis Khan permanece como uma das figuras mais impressionantes e influentes que já caminharam sobre a Terra, uma lenda cujo legado continua a ecoar e a inspirar as gerações presentes e futuras. À medida que o tempo avança, novas descobertas históricas e estudos genéticos revelam mais sobre Gengis Khan e seu legado, sua importância continua a crescer. As lições aprendidas com sua vida e a trajetória de seu império continuam a ser relevantes em um mundo em constante mudança. Gengis Khan nos lembra que o poder não é apenas sobre conquista, mas também sobre a capacidade de unir e governar de forma eficaz, promovendo a igualdade e a meritocracia. Sua visão visionária e sua abertura à diversidade cultural mostram como a tolerância e a cooperação podem levar a um império florescente. Seu impacto genético, que liga inúmeras pessoas em todo o mundo a ele, é um lembrete da profunda interconexão da humanidade, independentemente de origens étnicas ou geográficas. Somos todos descendentes de imigrantes, e essa herança compartilhada é uma prova de nossa unidade como espécie. A história de Gengis Khan também nos ensina sobre a resiliência e a capacidade de superar adversidades. Desde sua infância difícil até sua ascensão impressionante, sua vida é um exemplo de como a determinação e a visão podem superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Hoje, Gengis Khan permanece como uma figura mítica, cujo legado é uma fonte constante de inspiração e reflexão. Sua história é um lembrete de que, em um mundo cheio de desafios e oportunidades, cada indivíduo tem o poder de moldar seu próprio destino e deixar uma marca duradoura na história. É um testemunho da capacidade humana de realizar conquistas impressionantes e transcender as limitações do tempo e do espaço. E para finalizar, há um fato histórico bem conhecido sobre Gengis Khan que muitas vezes surpreende: sua abordagem surpreendente à diplomacia. Gengis Khan não era apenas um conquistador impiedoso, mas também um diplomata habilidoso. Em um famoso episódio, ele enviou uma caravana de comerciantes a um império inimigo com uma oferta de paz e comércio. No entanto, essa caravana foi atacada e seus membros foram mortos. Em vez de retaliar imediatamente com violência, Gengis Khan optou por uma estratégia surpreendente. Ele enviou outra caravana, desta vez muito maior, carregada de presentes e riquezas, como um gesto de paz. Essa demonstração de generosidade e força impressionou o império inimigo a ponto de eles aceitarem a oferta de paz. A diplomacia de Gengis Khan não apenas lhe garantiu aliados estratégicos, mas também permitiu que seu império prosperasse ao promover o comércio e a estabilidade em uma época de turbulência. Esse fato histórico mostra que, além de suas habilidades militares excepcionais, Gengis Khan era um líder astuto e pragmático, capaz de encontrar soluções inovadoras para desafios complexos. Assim, a história de Gengis Khan continua a nos surpreender, não apenas pela magnitude de suas conquistas, mas também por sua habilidade de navegar pelas complexidades da diplomacia em um mundo repleto de rivalidades e conflitos. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a diplomacia e a inovação podem ser ferramentas poderosas para moldar o curso da história. Gengis Khan, com sua visão, liderança e sagacidade surpreendentes, permanece como uma figura verdadeiramente notável que continua a inspirar e intrigar aqueles que exploram sua história extraordinária.